possibilidade política de o Júlio Casares, uma eventual SAF do São Paulo, se tornar o CEO. Essa conversa, ela é idêntica, absolutamente idêntica à do Rodolfo Landim no Flamengo. Idêntica. Idêntica, idêntica. Ah, o Flamengo vai comprar o terreno para o estádio, não sei o quê, mas arrecada muito, mas não sei o quê. A discussão sobre o Flamengo virar SAF, com toda a arrecadação que o Flamengo tem e a saúde financeira, ela existiu. E existia um projeto pessoal do Rodolfo Landim para se tornar o CEO da SAF. Assim como o André Sanches no Corinthians construiu lá o estádio e virou o CEO do... A gente vai entrar especificamente na figura Júlio Casares daqui a pouco. Porque o poder inebria tal que, fora as amarras institucionais, e o Casares já conseguiu tirar uma, ele foi reeleito e não existia reeleição no São Paulo, certo? Mudança do estatuto. O Landim conseguiu ser reeleito, a Leila também, e vai dar problema no Palmeiras daqui a pouco, porque o excesso de poder faz mal, a perpetuação de governantes faz mal. A possibilidade de o Casares eventualmente continuar linkado ao São Paulo daqui a 2 anos, quando acabar o mandato dele, é ele estar numa outra posição. E não é uma posição ajudando, é uma posição de protagonismo, como ficou o André Sanches até hoje. Né? Até cair o grupo. O grupo do Landim caiu antes do grupo do André Sanches. Mas o André Sanches ficou no Corinthians por décadas, mandando indiretamente. E aí acho que isso está pegando. Isso está pegando, proporciona nota para que e aí me chama a atenção na nota uma outra situação. É o departamento de futebol na conta oficial do São Paulo que se posiciona. O presidente continua calado. E quem transformou esse ano do São Paulo nessa confusão toda, sem esclarecimento nenhum, foi o presidente do São Paulo. Ele não esclareceu o fundo, ele não esclareceu o plano de Cotia, ele não esclareceu o projeto 2030 Morumbi, que é, de novo, sempre a bengala da SAF/CEO. Não aconteceu no Corinthians, mas aconteceu no Flamengo. O Corinthians era estádio, o cara fica. O Flamengo era estádio, o cara ia ficar. O São Paulo é estádio, o cara ficaria. Sempre assim, é a mesma história. Só muda o escudo. Agora, o que a gente está vendo, e isso a nota não consegue desmentir, como eu venho falando aqui há meses, desde que essa ideia do FIDIC passou no Conselho e foi aprovada, uma discordância entre o Departamento de Futebol do São Paulo e o rumo do São Paulo Futebol Clube. O Departamento de Futebol do São Paulo. E aí, a forma como foi estabelecido esse fundo, essa ideia, que parece ser, na contramão do Corinthians, uma coisa responsável, foi... para mim, a precipitação de amarrar esse cenário sem ter o orçamento, que ainda não foi votado, de 2025 nas mãos, e o tamanho da folha de pagamento do Departamento de Futebol. Sem ter o elenco pronto. Inclusive. Sem ter o elenco pronto. Qual foi o exemplo que você falou da papelaria hoje? Você falou um exemplo interessante. O exemplo é assim, eu falei assim... Quando material escolar. Eu não sou pai, então eu não sei, não vivo esse negócio, mas sei que todo mundo vive, todo mundo quer pai, mãe e tal. Você chega lá, o Vessone, o Lorenzo, chega lá, vai para o 3º ano do ensino fundamental e vai ter lá uma lista de material que tem para comprar. Já até chegou. Já até chegou. Aí o Vessone vai lá, bom, pessoal, Aida, que é a esposa do Vessone, que a gente conhece, trabalhou com a gente, fala assim, precisamos aqui de R$100, hein, para comprar material. Para o material escolar. Beleza. Nosso orçamento aqui é de 200, de 300, que a gente vai poder gastar, então 100 a gente separa aqui, é obrigatório, para ter a canetinha plus, não, essa aí a gente não vai não, vamos na canetinha mais barata, que é o que dá, hoje tá tudo bem, beleza? Então esse é o caminho natural, né, você pega, podemos gastar isso aqui com o essencial pro Lorenzo ir bem na escola, e o resto a gente se vira. E aí parece que foi feito o contrário. É como se chegasse no começo do ano, a Aida, que manda na casa do Vessone, falar, meu querido, a gente vai gastar 100 aqui. A partir de hoje a gente só vai gastar 100, tá? Isso aqui é o nosso teto para tudo. Aí passa 3 dias, chega a listinha do Lorenzo. 100.
Ele fala, pô, e agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai comer? Ou a gente vai fazer o Lourenço escrever com canetinha do ano passado? Entendeu? Essa é a diferença. E o material escolar do Lourenço, que tem esse orçamento limitado, ele não tem... Você vai descobrir que nesse 100 não está contemplada a borracha. Isso. Que ele não tinha. E a borracha do São Paulo... A borracha acabou, do Lourenço. A borracha do São Paulo, você põe assim, igual ao lateral esquerdo. Então, é um exemplo. O São Paulo não tem uma borracha. Trocar a mochila de um ano para o outro. Tá ali então, assim, isso. É só uma figura que a gente tenta fazer de como... Isso é de uma incompetência brutal. Então, Arnaldo Ribeiro, isso tem que ser discutido antes. Mas então, mas essa é a responsabilidade do presidente do São Paulo Futebol Clube, que indiretamente, não numa entrevista aberta, o fundo nunca foi... porque tem cláusulas sigilosas do fundo, que em entrevistas aqui e acolá determinou que a segunda parte do mandato dele fosse calcada em 3 frentes. A reestruturação financeira do São Paulo via fundo, a reestruturação da categoria de base em Cotia e o projeto Morumbi 2030 Centenário, certo? De lá para cá, nenhuma dessas 3 frentes está clara. De lá para cá, a gente viu o Casares fazendo tudo, menos esclarecendo o torcedor do São Paulo. E acho que, inclusive, a comunidade são paulina do clubinho social. Nem isso, nem o torcedor e nem o clubinho social que o elege. Então, quando fica tudo meio solto, você não sabe muito bem o que vem por aí. Detalhe. Além dessas situações, o Casares vem se mexendo em outros... foi para a Inglaterra, mas veio São Paulo ou veio Liga? O que ele quer com a Liga? Ele quer ser presidente da Liga? Agora com a saída do Lane, o que ele quer fazer com a Liga? E ele com o Boninho no SBT, ele quer fazer negócio com o Boninho no SBT? O que ele quer fazer da vida pessoal dele? Porque tá tudo isso... E hoje ele é presidente do São Paulo. Ele não é presidente da Liga, ele não é sócio do Boninho, ele não é... Então, a situação pessoal do Júlio Casares, que é muito confortável no clube, ele foi eleito sem oposição, e isso dá um conforto para o cara fazer o que quiser, né? Ela é uma questão importante para a gente identificar possibilidades ali de extensão de poder, ou aqui, ou lá, ou tal. E aí... O que está também está na repercussão da live do UOL e na nota, isso é muito comum em qualquer situação política, a disputa pela sucessão do Casares no clubinho social do São Paulo. Qual é o principal candidato? Qual era a situação natural? Que o Carlos Belmonte, diretor de futebol, responsável pela eleição do Casares, que tem um grupo muito forte, fosse o candidato indicado. E o que começa a acontecer é outras lideranças tentarem se colocar entre o Casares e o Belmonte para, talvez, ganharem a corrida sucessória na indicação da situação. Simplesmente assim, como acontece em qualquer lugar, né? No Flamengo foi um pouco diferente, mas pode acontecer no São Paulo o que aconteceu no Flamengo. O BAP estava com o Landinho, certo? Tem uma diferença hoje muito grande que o Flamengo tem uma política muito efervescente em muitos grupos políticos, a ponto de eles se dissociarem. Muitos grupos políticos fortes, eu quero saber. Sim. No São Paulo hoje não, né? Mas assim, se você for reparar, não é tão grande a diferença. Por quê? Porque o São Paulo não tem ninguém eleito da oposição há milênios. Os grupos vão se descolando. O próprio Casares ele foi se descolando. Exatamente. Até porque o São Paulo são os conselheiros que votam. É o menor colégio eleitoral do país. Eu sempre me irritou o Corinthians com 3, 4 mil votantes pelo tamanho que é. Imagina o São Paulo Futebol Clube, o tamanho que é, tendo 200 pessoas, 180 votando. Cara, você vê o Inter 25 mil, Grêmio 20 mil, o Santos quase 10 mil, 180 pessoas decidem o futuro do São Paulo. Cara, é inacreditável. É bizarro. E é para essas pessoas, sobretudo, que o Júlio Casares governa. A quantidade de eventos no Clube Social recentemente, e eu fiz uma crítica, e vou continuar fazendo crítica, para mim, Clube Social e Clube de Futebol não tem nada a ver, ainda mais nessa estrutura. O Clube Social ser deficitário, com uma nota
deixa entender que pode ser que seja, é uma piada. Não temos conhecimento. Tá lá, tá subliminar ali, não tá? Tá escrito. Não, ele só não tá cravando para não ter, quando sair o balanço, para não ficar feio para eles. Exatamente. Então eles deixam Não no ar sei ali. como é que Não tá. tem conhecimento. Como não tem conhecimento? Agora, Claro que tem. tem uma coisa palpável que simboliza o governo do Casares para o Conselhinho, para o Clube Social, que é a obra em frente ao estádio do Morumbi, gigantesca, da canalização do córrego Antonico, que foi vendida como uma obra para a modernização e ampliação do estádio do Morumbi. Uma ova. A obra é para evitar, sobretudo, no primeiro momento, enchentes no Clube Social do São Paulo. E é bem na entrada do Clube Social. As imagens são sempre muito fortes, a água invade tudo, é bem sério o que acontece. Quando o Casares cola no governador Tarcísio, no prefeito Nunes, para conseguir essa obra, avançar nessa obra, ele está pensando não no Morumbi que está lindo aqui atrás, ou tal, não sei o que, ou no time de futebol, ele está pensando na manutenção do poder dele lá dentro do clubinho. Que fica atrás ali daquela entrada. E agora o clubinho, como é que chama? Pegou fogo no parquinho, pegou fogo no clubinho. É isso. E o time de futebol, né, nessa história aí, está em terceiro plano. Só que o diretor de futebol tem duas questões. Ele tem a coisa mais preciosa nas mãos e o então favoritismo para suceder o presidente. Ele tem duas frentes. A do futebol, e uma depende da outra. Ele não pode soltar a mão da outra. Ele não pode soltar. Ele não pode soltar. Se ele fracassa no futebol, a chance dele de ser eleito morre. Se ele fracassa na articulação política, idem. E agora, nós estamos todos esperando, porque o que aconteceu? Depois disso tudo, você tem o Júlio Casares em 1000 asteriscos. A vida pessoal, o projeto do FIDIC, a situação racha com o departamento de futebol. Enquanto ele, que adora rede social, não esclarecer ponto por ponto, vai ficar essa nuvem toda. E se comunicar do jeito influencer é fácil. Se comunicar do jeito jornalístico é um pouco mais difícil. É como a gente faz aqui. A gente faz storyzinho, eu faço também. Agora, discutir a fundo o negócio, esclarecer, responder perguntas é mais difícil. E ele está desafiado a responder perguntas. A bola está com ele. Rapidinho, Massa, já passo para você. Pegando carona só nisso. Você escreveu sobre terça-feira, antes da crise explodir, eu falei, olha, é importante que o Casares venha a público numa coletiva, com todo mundo lá, com todo mundo perguntando, para o cara esclarecer as coisas. Como disse o Arnaldo, você postar na rede social é uma coisa, você ser confrontado é outra. E explicar, porque tem tanta pergunta para o São Paulo responder, que o torcedor quer saber, por que esse déficit? Não tem lá o Morumbi, não tem não sei o quê. Então, até o título do meu texto era Fala Casares. E não era um desafio, nada disso, era quase uma sugestão. Acho que era bom que o Casares viesse a público para explicar essas situações, né? Até agora, a única coisa que tem é esse comunicado oficial, que é meio frio ali, ó, não tem nada, tá tudo bem e tal, né, Massa? Sabe uma coisa só? O comunicado não dele. O comunicado não dele. Não é dele. Eu insisto, é a conta oficial do São Paulo atrito, Futebol tá Clube. na cara que gerou atrito. É um comunicado do Departamento de Futebol do São Paulo Futebol Clube. Não é um comunicado da presidência do São Paulo, não. Tá lá assinado. Não tem Júlio Casares na assinatura. Né? Só antes que o Márcio vai estar mais embasado para falar. Não, pode falar. Vai falar. A coisa que me espanta, tá? Eu sou daqueles que eu não tenho conhecimento profundo do São Paulo como vocês dois, por exemplo. Então eu tô falando como, sei lá, o torcedor que está assistindo a gente, que torce Botafogo, Criciúma, Juventude, se espanta com todo esse assunto rolando no São Paulo. Peraí, o São Paulo melhorou o patrocínio dele, fez o contrato da Live Motion lá de Esse ponto shows. é bem importante. Ele melhorou várias das receitas e ainda está nessa situação. Isso me chama atenção. E se não tivesse feito tudo isso que fez? Déficit recorde. É outra coisa que ele não E se não explica. tivesse rolado tudo isso de bom que rolou, que eles anunciaram, o Morumbi não existia enemy rights, entrou um dinheiro também. E esses dinheiro extra, se não tivesse rolado, acontece o quê? Essa é a pergunta, né? Pô, porque isso tudo foi muito divulgado, né? O Morumbi, que é um negócio legal pra caramba. Porra, você era uma pedra colocada, ó, nunca vai mudar porque o nome é Morumbi e tal. Isso. E mudou de um jeito muito legal para entrar uma grana. receita do nada. Uma receita do nada.
É muito elogiável isso. Aí o patrocínio dobrou. Tá, os outros ganham mais, mas, cara, dobrou. Saiu de um lugar, entrou em outro lugar, em outro patamar. Tem outras coisas, tem outros patrocínios. Tem 60 milhões exatamente. em 4 anos de show. O São Paulo não fazia show mais nenhum. Agora faz show, vai ter show lá do Oasis, o Arnaldo vai e tal. Então, foram notícias que a gente imaginava serem boas pro São Paulo. E aí pinta esse negócio aí. Mas, Massa, você esteve lá no programa, participou tal ativamente. O que dizem lá dentro é que o fundo tem ido bem. A captação está boa. O mercado tá reagindo bem ao fundo. Isso vai causar também interferência, né? Pô, eu vou pôr o dinheiro meu aqui, mas o futebol tá reclamando que precisa de mais. Isso vai causar interferência. Uhum. Rapidinho, só vamos colocar as finanças do São Paulo em 2024 e você também pode falar em cima dela. Receita do São Paulo, 680 milhões. Gastos com futebol, 340. Isso esse ano, tá? Previsão de gastos do fundo, 350. Previsão de vendas, 160. Só um detalhe, pode falar. Está escrito ali, previsão de gastos do fundo, é o que o fundo projeta e põe limite para que o São Paulo gaste no ano com o futebol. Que é a lista da escola de criança. Tá parando exatamente. Em outras palavras, hoje, esse ano, o gasto com a mochila de material do Lorenzo foi de 340 e no ano que vem a previsão é que seja 350. Com o detalhe que o Lorenzo jogou bola no recreio e a mochila estragou, por exemplo. Isso. Pode, se tiver receita extra. Isso. Tá? Silvestre, por exemplo, fazer umas lives. Vai fazer um bico. Isso. Aí entra um dinheiro extra, aí você pode usar. Não é que está engessado nisso aí. Então você tem que ter mais trabalho ainda do marketing para gerar mais receita. Entendi. Vender o jogador acima do que está previsto. Certo. São Paulo danou-se aí com a contusão do Pablo Maia, né? Sim. Tá? E aí, ó, a previsão de vendas em 2024 foi de 160 milhões. Só que ele conseguiu só 80. E aí é metade. Exatamente. Um buraco ali. Exatamente. O déficit, que parece sair, vai ser de 191 milhões. A dívida de 23. Aí uma informação, um asterisco importante. O déficit por enquanto, né? É sem os últimos meses. Esse déficit vai aumentar, vai bater os 200. O ano não acabou, né? O ano e aí acaba uma formação importante. Por isso que essa situação, porque quando você vê o déficit, você automaticamente transfere a questão para o departamento de futebol. Não vendeu o jogador, não sei o que. A informação que eu tenho é que o déficit, essa quantia, o departamento de futebol é responsável por 40% desse déficit. Porque e aí, vendeu o jogador. Porque não vendeu o jogador. Aí não bateu. Aí entra o ralo. Aí você falou, então se é 40% menos da metade do futebol, da onde vem o resto? O resto, exatamente. Essa é a questão, velho. E aí cai para aquela outra discussão do Arnaldo. O futebol, ele sustenta todo o restante. Porque o clube é um todo. Sim. Né? Aliás, no meio dessa informação que pinta agora também, que o São Paulo, diante desse cenário, talvez acabe com o seu time de basquete pro ano que vem. Né? Porque é um time do NBB, um time que não é barato. Foi campeão do Torneio das Américas. E vamos, só para dar mais um contexto, foi da onde saiu o Carlos Belmonte. O Carlos Belmonte. Isso, ele é um entusiasta, inclusive. Foi o diretor do basquete durante um tempão, na outra gestão, antes de se transformar diretor de futebol na gestão Casares. Esse ponto é importante, porque as pessoas falam, mas como o clube social, o cloro da piscina custa tudo? Não é, gente. Você tem outros esportes, futsal, basquete, um monte de coisa. O feminino, é muita coisa que você joga pro social e ele faz parte do social para você excluir o futebol dele. E aí, só para fechar ali, déficit do clube em 2024, 191 milhões, é o que se imagina. Dívida em 23, 665 milhões, dívida em 24 pulou para 866 milhões. E aí, traço um risco aqui. Foi o surgimento desse número aí que desencadeou tudo isso que a gente está falando. E aquela hora ali. E de novo, uma falha imensa de comunicação que agora é curioso, né? Porque, bom, o Júlio Casares é um homem do marketing, mas também mexe com comunicação a vida toda dele. A incapacidade de comunicação é gigantesca. Evidentemente, a ideia ou a solução do fundo, ela veio depois que o déficit deu o sinal lá atrás, no meio do ano. A luz piscou.
Só que o que foi anunciado, primeiro, o fundo, o déficit vem depois. Aí você fala, mas como? A gente já está... Então, assim, esse passo a passo foi muito mal comunicado. Não, e mais do que isso, anunciou Morumbis, Live More, Gol falou várias coisas tão positivas que eu, por exemplo, o Corinthians, você não sabe que está numa lama financeira? Todo mundo não sabe? É novidade para alguém? Só que o do São Paulo, para mim, foi... Peraí, você anuncia um monte de coisa boa, como que você está anunciando? Não, e assim, menos 15 milhões por mês. Outra, é como se cada mês... Eu não estava sabendo disso, por exemplo. Janela de meio de ano, por isso que a gente fica tentando interpretar para vocês o que os fatos vão nos mostrando. A janela de meio de ano do São Paulo, ela já foi impactada pelo plano do FIDIC e pelo déficit. O São Paulo já não gastou, e aí ali, o torcedor já fica louco. Tinha um sinalzinho ali. Claro, não, sinalzinho não, sinalzão. Sinalzão, já não gastou. Não, então aí é o oposto do Corinthians, né? Isso. Porque foi nessa janela que o Corinthians foi pro tudo ou nada. Rau. E aí você imagina o déficit do Corinthians gigantesco que ele terá. Então tá aí, galera. Pegou fogo aí no São Paulo aí sobre o que aconteceu. Parece que o São Paulo não descarta mais virar uma SAF. Ou vender uma parte da base. Eu acho que o Sgarbi da Band até falou sobre isso e tal. Vamos acompanhar as próximas notícias aí. Mas tá pegando fogo no São Paulo. E provavelmente terá novas notícias. A gente faz outro react aqui. Mas o negócio tá pegando fogo lá. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aqui sobre isso aí. Você viraria SAF, né? O Casares está errado, né? Não tá se comunicando bem. Comenta aí, valeu? Você venderia uma parte da base ou não? Comenta aí. Valeu, todos esquece pra Band Sport, link na descrição, galera. Mas eu peço muito que se inscreva no canal, deixa o like pra chegar pra mais São Paulino, valeu?